Você aí, leitor de quadrinhos, sabe que na DC Comics existe um jornal que é o centro de grandes aventuras e responsável por coberturas jornalísticas bombásticas, além do que, lá, vários personagens icônicos da editora passam seu dia por ali. E você aí do outro lado, meu bom impossível, está pensando, claro, Planeta Diário. E eu vou ter que dizer, claro, você errou. Errou feio, errou rude. Pois bem, neste Prata da Casa Impossíveis, eu vou falar mais sobre o Gazeta de Gotham, o super jornal de Gotham City, que teve até o Clark Kent como jornalista. Ficou curioso? Então curta, compartilha, se inscreva nesse canal que a gente se vê depois da vinheta. E a Era de Prata nem havia começado direito, e algumas histórias já traziam os elementos criativos e imaginativos pelo qual esse período ficaria conhecido. Eram histórias que colocavam os personagens em situações não convencionais e brincavam com a sua mitologia. Era o período perfeito para trazer novos elementos e mostrar ao leitor que ele poderia se surpreender a cada edição com personagens que ele achava que conhecia. E a revista World Finest Comics era uma publicação que trazia o Batman e o Super-Homem trabalhando junto e nem sempre em situações super-heróicas. Como assim? Não entendi. Era comum na publicação comparar o mundo dos dois super-heróis, que eram bem diferentes, mas eles sempre achavam um ponto em comum. Como no dia em que o playboy boa-vida Bruce Wayne teve que encarar o estressante dia de uma redação de um jornal impresso vivido por Clark Kent. Escrita por Edmund Hamilton e desenhada por Dick Sprang, a edição 80 da revista World Finest Comics de janeiro de 1956 trouxe a história The Super Newspaper of the Gotham City, que o combate ao crime fica em segundo plano devido ao desenrolar de situações absurdas. No enredo, o Gazeta de Gotham, que é o jornal mais famoso de Gotham City, assim como o Planeta Diário é para a Metrópolis, está sofrendo uma crise financeira devido ao seu baixo apelo de notícias. E o editor do jornal, John Hall, até sim tem um furo jornalístico. Furo, Bia! Furo pra mim é um tweet do Fiuk dizendo que acordou. Mas ele precisa ainda investigar. O que acontece é que os acionistas não estão com essa paciência do desenrolar dessa investigação e querem logo fechar o jornal. Foda-se. E com esse cenário, Bruce Wayne entra em ação e ele consegue 30 dias para que o jornal não seja fechado. E como ele não tem nenhuma experiência jornalística, ele recorre ao seu grande amigo Clark Kent. E para ajudar o playboy de Gotham, Clark Kent engana o seu próprio editor, Perry Wright, e ainda consegue levar Lois Lane com ele. Porque na verdade a gente sabe quem é o bom jornalista ali, o bom repórter da dupla, né? A ideia do Bruce é que enquanto Clark e Lois Lane façam as reportagens para o jornal, ele consiga se concentrar no caso da notícia do submundo. Porém, numa reviravolta interessante, o editor do Gazeta de Gotham, o John Hall, passa mal e sofre um colapso, deixando o Batman sem pista alguma. Com essa nova situação, os três começam a assumir novos papéis. O Clark Kent até continua como repórter, só que o Bruce Wayne entra na redação alegando que ele tem uma vasta experiência em jornalismo e que na real ele só fez isso para ele ter acesso à redação para ele conseguir mais pistas. E quem fica mesmo com o maior problema é a Lois Lane, porque ela tem que assumir o papel de editora do Gazeta de Gotham. E é aí que nós descobrimos que ela é uma editora linha dura. Mais linha dura até que o seu próprio editor, Perry Wright. E ela é tão casca-grossa que ela dificulta que o Bruce Wayne tenha acesso aos jornais do Gazeta de Gotham. Porque tá achando que assim é bagunça? Vai chegando e vai mexendo nos arquivos? Com ela não. E o mais bizarro é que o desenrolar da história acaba virando uma disputa de machinhos. O Clark Kent e o Bruce Wayne acabam disputando para ver quem traz a melhor história para o Gazeta de Gotham. E o Bruce Wayne até se dá melhor, mais por sorte do que mesmo por talento. E vamos até ressaltar aqui que o Clark Kent usou seus superpoderes para conseguir uma matéria, porque a ética jornalista aí ficou para trás, né? E quem acaba mesmo resolvendo o crime inicial é o Robin. Eu faço tudo nessa merda? Saco! Com a única pista que o Batman conseguiu sobre o crime, Toupeira. O garoto prodígio descobre que Toupeira na verdade é o nome de um criminoso especialista em túneis que planeja um grande assalto ao Banco de Gotham através de túneis. É mesmo? O que acontece no final é que o Robin é capturado pelos bandidos e precisa da ajuda do Batman e do Super-Homem para ser resgatado. Óbvio que contra o Super-Homem e o Batman, o grupo dos criminosos não tem a menor chance e todos vão para a prisão. Com tudo resolvido, finalmente o Gazeta de Gotham tem o seu grande furo jornalístico. E como o Clark Kent e o Bruce Wayne ficaram naquela disputa de machinhos, eles conseguiram trazer ótimas reportagens para o Gazeta, o que fez os acionistas repensarem suas ações e decidiram continuar a publicação. Com isso, Bruce Wayne fala que decide abandonar a sua carreira de jornalista porque ele prefere mesmo a vida de playboy, e o Clark Kent e a Lois Lane voltam para o Planeta Diário para prestar contas para o Perry Wright. E aqui
no final é que a gente tem uma grande reviravolta. Ainda mais peculiar de ver esses três personagens agindo de maneira diferente, foi muito mais curioso saber que na verdade o Clark Kent não enganou coisa nenhuma o Perry Wright, e sim, foi ele que decidiu ajudar o jornal concorrente. O motivo é que o Perry Wright começou a sua carreira no jornal de Gotham. E aí, impossíveis, gostaram de mais uma curiosidade da prata da casa? Você aí do outro lado, se ficou super interessado nessa história, saiba que ela já foi publicada aqui no Brasil na revista Almanac Invictus 1971 da extinta editora Ebal. Quem sabe você não dá uma procurada aí por um sebo e dá sorte e a encontra. Então é isso, curtam, compartilham, se inscrevam nesse canal, não se esqueçam de ativar o sino atômico para receber sempre as nossas notificações e a gente se vê no próximo vídeo e eu vou beber água. Até mais, até a próxima, tchau, tchau.